Você acha que pregar a cruz é o suficiente? E se eu te disser que não? Paulo queria conhecer Jesus e o poder da ressurreição. Assim como diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Depois da ressurreição, não há mais limitação para a nação. E o evangelho é para todos. Isso é poder. Eu sou Victor Cavalier. Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos estudar a lição 13 da Escola Dominical, que tem como título Glória e Triunfo do Servo. E aqui nós vamos detalhar o capítulo 16 do livro de Marcos. Olha o que é dito aqui em Marcos 16, 6. Ele, porém, lhe disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também já deixar um gostei aqui embaixo. Isso vai ajudar muito a gente a chegar a outras pessoas com essa palavra. Que Deus te abençoe, fique com Deus e vamos para essa aula. E nessa aula nós vamos ver como Jesus ele consegue vencer a morte, restaurar sua comunidade que o seguia e também se assentar à destra do Pai, reinando para todo sempre. E observe, querido, a ressurreição é o marco histórico do cristianismo, da Bíblia e de toda a igreja. Além de ser um dos fatos mais sublimes de todos os séculos, esse momento teve várias testemunhas. Olha o que é dito aqui em Atos capítulo 1, versículo 3. Depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Mesmo se Jesus não tivesse ressuscitado no terceiro dia, ele seria sim considerado por toda a história como um homem admirável, tanto pelas as suas ações miraculosas, quanto pelos seus ensinamentos, ou até mesmo sua vida extraordinária. Mas isso não fundamenta um cristianismo idôneo e verdadeiro. Razão pelo qual Paulo vai dizer o seguinte: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. Há somente duas classes de pessoas: aqueles que acreditam que Jesus ressuscitou e vive, e aqueles que não acreditam que ele vive. É impossível ficar indiferente a essa questão. Esse evento tem consequências universais e resultados que são eternos. Agora vamos para o ponto 1, que vai falar sobre ressurreição. Olha o que é dito aqui no 1.1, amor transbordante, Marcos capítulo 16, versículo 2. E muito cedo no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Os discípulos abandonaram Jesus, mas aqui existem mulheres que acompanharam o ministério de Jesus, estiveram com ele no momento da crucificação e agora vão em direção ao seu túmulo no seu sepultamento. No primeiro dia da semana, que não é segunda, é domingo. E ali, aquele ato mostra algo impressionante. Aquelas mulheres foram ao túmulo de uma pessoa que foi crucificada. A crucificação para os judeus naquela época era como um insulto. Só os piores dos piores eram crucificados. E aquelas mulheres se disponibilizam a ir na madrugada de um domingo em direção a Jesus. Isso mostra o grau de fé, de amor e de coragem dessas mulheres. Será que nós estamos prontos da mesma maneira a enfrentarmos essas circunstâncias por amor de Cristo? E olha o que o autor da lição vai falar. Como ato de devoção, antes do funeral, os judeus ungiam os corpos com óleo misturado com mirras e aloés. Elas realmente acreditavam que Jesus estava morto. Se não acreditassem, não teriam comprado esses incensos para colocar em Jesus. Seria inútil gastar esse dinheiro com esses artigos que eram caríssimos. Elas fizeram tudo o que poderiam ajudar desde o início. Isso mostra o amor e a devoção ao maior servo de todos, que é Cristo Jesus. E agora nós chegamos no 1.2, que é Cristo vive. Olha o que é dito aqui em Marcos capítulo 16, versículo 6. Ele, porém, lhe disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, um Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. É válido dizer que eles colocavam pedras ali nos sepulcros para que animais ou ladrões, outras pessoas, não invadissem aquele local. Logo, era necessário muitas pessoas, um determinado número de homens, para remover aquela pedra. Então, aquelas mulheres que estavam ali para passar o aroma no cadáver de Jesus não podiam fazer nada. Precisavam de alguém para ajudá-las. E cadê os discípulos? Eles estavam escondidos. Então aquelas mulheres vão falar: quem vai tirar a pedra?
E de forma surpreendente, quando aquelas mulheres chegam no local, a pedra já está removida. Tanto é que Mateus vai falar que os guardas desmaiam. A situação que foi espantosa para os soldados, para aquelas mulheres, o rosto delas resplandeceu como um raio. Mas observe aqui, entenda a diferença, por favor. Aquela pedra não foi removida para que Cristo saísse do túmulo. Aquilo não era necessário para Jesus, mas sim para aquelas mulheres entenderem, pudessem ver que Jesus não estava ali e pudessem ser as primeiras portadoras das boas novas. O cético francês Renan, ele vai dizer o seguinte, escarnecendo da gente, dos cristãos: vocês cristãos vivem na crença de um túmulo vazio, dando a entender que a nossa fé não está firmada em nada, só em um local vazio. Mas mal ele sabe que essa é a razão para a gente ser cristão, porque o túmulo está vazio, não existe um homem morto lá, mas sim existe um Deus vivo na qual nós depositamos a nossa fé. Então Marcos fala uma verdade do Evangelho. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Isso é fato, a morte não tem poder sobre a vida. Agora observe, querido, Jesus se põe de pé, ele se ergue. Agora Jesus está transformado. Jesus agora passa a ser de mortal para imortal. Todas as células do corpo dele se mudam. Cada célula de constituição humana agora passa a ser espiritualizada. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a morte sobre o inferno. Essa é a vitória sobre a morte. A vitória sobre o inferno e a vitória sobre o túmulo. Agora vamos para as primeiras testemunhas, que é o 1.3 dessa lição. Olha o que é dito aqui em Marcos 16, 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como vos disse. O anjo diz no versículo 6, não vos atemorizeis. Assim como o anjo foi enviado ali para os pastores para acalmá-los, dizendo que o Messias viria e anunciar o nascimento de Cristo, também um anjo foi enviado àquelas mulheres que estavam cheias de temor, mas que agora vão ser acalentadas e anunciar as boas novas. Aquele que ressuscitava os mortos enquanto vivia, agora ressuscitou-se a si mesmo. O anjo não só acalma, mas convida elas para verem o túmulo vazio. Olha o que eles dizem. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. O pecado entrou ao mundo por uma mulher, mas através de uma mulher que foi Maria, Jesus nasceu. E através de mulheres, a pregação das boas novas, o cristianismo nasceu. Você pode perguntar, mas por que um recado a Pedro especificamente? Pedro se sentia indigno. Pedro tinha negado Jesus. E o fato de Deus designá-lo pelo nome nos mostra que Jesus, ou Deus, quer nos tratar de forma particular. Devemos recorrer à sua presença, aceitar o perdão e nos reconciliarmos e acreditarmos nas promessas que Ele nos fez, querido, de forma individual. Às vezes a gente está no meio daquela igreja com um monte de gente e pensa que ali está todo mundo junto sendo trabalhado, mas não, Jesus está trabalhando individualmente com cada um de nós, cuidando das nossas feridas particulares, que só nós conhecemos. Ele sabe as nossas promessas, Ele sabe o que Ele falou com a gente, Ele sabe da nossa história e Ele quer tratar individualmente. O recado foi a Pedro, assim como o recado é para cada um de nós que estamos ouvindo esse vídeo. E outra coisa, Jesus havia dito que encontraria com os seus discípulos após a ressurreição na Galiléia. Mas é válido aqui lembrar também que houve aparições de Jesus em Jerusalém aos seus discípulos antes de Galiléia. Mas foi somente antes da última manifestação que ele os colocou em prática novamente. É válido ressaltar uma coisa sobre a ação das mulheres. As mulheres não eram respeitadas naquela época. Muitas não são até hoje. Ou seja, a gente pode dizer que essa missão de testemunhar encontraria muitos obstáculos. Agora vamos para o ponto 2, que vai falar sobre as aparições. Olha o que é dito aqui no 2.1, transformação, Marcos 16, 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliu 7 demônios. Gente, grande é um monte de tradições acerca de Maria Madalena aceitas como verídicas. Porém, a gente tem que ressaltar aqui que a única coisa que a gente sabe na Bíblia sobre essa mulher é que ela
é que Jesus expeliu 7 demônios dela e depois ela passa a seguir o mestre. Os teólogos, especialistas e historiadores vão dizer que Maria Madalena não era prostituta, assim como Rodrigo Silva destaca. Essa ideia que Maria Madalena fosse prostituta teria sido criada na Idade Média por um papa. A Bíblia em nenhum momento vai falar que ela foi prostituta. O que aconteceu? Provavelmente, quando ela ainda era uma criança em Magdala, foi abusada sexualmente por um adulto. E como até hoje acontece, a mulher, a vítima, teria tomado a culpa do crime que foi cometido contra ela. Se até hoje não dão voz a uma mulher, quanto mais naquela época, querido. Um outro ponto interessante é que Maria era irmã de Lázaro e de Marta. E outra, eles provavelmente viviam de uma herança dos seus pais que haviam morrido. Tanto é que elas tinham recursos para cooperar com o ministério de Jesus, como é dito na Bíblia, e também uma outra coisa, ungir os pés de Jesus com perfume, dinheiro que era de herança, provavelmente. Ela vai encontrar com Pedro e com João para contar o que havia acontecido, e é a primeira a encontrar com Jesus ressurreto. Observe agora o histórico. Ela foi uma das últimas a sair de perto da cruz, foi uma das primeiras a chegar no sepulcro e foi a primeira a se encontrar com ele ressurreto. Olha o relacionamento íntimo que ela tinha com Jesus. Ela foi testemunha desse evento que foi considerado sublime para a história do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo. E que maravilha, né, meus irmãos? Deus faz assim com aqueles que são talvez considerados os piores, os mais escanteados, os que mais sofreram, o que mais ninguém dá valor. Esse é quem Jesus honra. Olha o que acontece. Aquela mulher tinha demônios, aquela mulher não era escutada, mas ela é a primeira pregadora, a primeira evangelista, a primeira a anunciar a ressurreição de Cristo. A maior mensagem para todos nós na história da igreja, na história do cristianismo. Agora vamos para o 2.2, que vai falar sobre a incredulidade. Olha o que é dito aqui em Marcos 16:11. Este, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. É interessante, queridos, que aqueles discípulos se tornaram céticos em relação à ressurreição de Jesus. Por mais que aquelas mulheres testemunhassem, várias delas, eles ainda permaneciam sem acreditar. A incredulidade era tão grande que Lucas vai falar que para aqueles discípulos, pareciam delírios daquelas mulheres. Um ponto que a gente pode destacar aqui é que essa relação de não aceitação de que o Messias estava vivo pode ali ser um dos pontos importantes para aqueles que acreditam que essa ressurreição tenha sido inventada. Eles estavam incrédulos. Então, olha o que Jesus faz. Jesus reprova e os faz bruscamente. Não acreditavam que Jesus estava no meio deles. Não acreditavam no que o mestre havia dito antes que iria acontecer. Enquanto eles choravam, eles não pareciam incrédulos, mas o mestre, ele não se enganou. E aqui vale a gente destacar alguns pontos. Olha que Orlando Boyer vai falar. Convém distinguir entre tristeza e fé, quando a gente quer a nossa resposta em relação às nossas súplicas a Deus. E outra, é sempre importante evitar ceder àquela inclinação que a gente tem de evitar a presença de Deus. Jamais rejeite a presença de Jesus na sua vida. Ele sabe o verdadeiro estado do nosso coração, independente de qual lugar nós estamos. A sua fidelidade é constante. E outro ponto que o autor mesmo da lição destaca, é para a gente estar vigilante, querido. Se esses homens de Deus aqui, que estiveram caminhando com Jesus durante seu ministério, não acreditaram, imagine nós. Então, está alerta a todo momento, para quando a incredulidade vier, a gente estar firme. Agora vamos para o 2.3, que vai falar sobre diversas aparições. Olha o que é dito aqui em Marcos 16:22. Marcos 16:12. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Após a ressurreição, Jesus não se manifestou só algumas vezes. Não, querido, foi um evento que aconteceu várias vezes, em vários pontos. Ao todo, a gente pode considerar que foram 11 vezes antes de sua ascensão, antes da sua subida. E quando aqui o texto citado fala que ele apareceu de outra forma, no texto grego, que é o original, vai falar que ele estava com um aspecto diferente. Isso é detalhado lá em Lucas. Lembra o que eu disse anteriormente? Que todas as células humanas de Jesus se transformaram em células divinas? Aquele Jesus
que era homem, se tornou Jesus Deus e visto por aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Que maravilha, querido. Outra coisa, acredita-se que esses dois que estavam aqui eram Cleopas e Lucas, que estavam aqui no campo onde Jesus apareceu nessa ocasião. Essas aparições de Jesus foram feitas para a igreja primitiva, para também ensinamento. Durante 40 dias, ele ficou surgindo para essas pessoas. Observe, era o mesmo Salvador de formas diferentes. Ele apareceu para Maria Madalena como jardineiro, ele apareceu aos dois no caminho de Emaús como viajante, ele apareceu para Estevão glorificado. Jesus aparece para as nossas vidas de acordo com os nossos problemas, de acordo com as nossas necessidades. Ele está ali o tempo todo para nos socorrer. Ele é o nosso Deus de forma pessoal. Agora vamos para o ponto 3, que vai falar sobre a ascensão. O subtópico 3.1 vai falar sobre a grande comissão. Olha o que é dito aqui em Marcos 16:15. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse texto áureo da Bíblia, que é conhecido por todos, mostra que o evangelho de Cristo não é um evangelho ocidental, mas sim um evangelho para o mundo todo. Jesus ali cumpriu o seu ministério terreno. Agora não havia mais motivo para ficar em casa. Tinha que ser espalhado. Jesus ali, em vez de empurrar os seus discípulos, ele junta a comunidade, prepara a comunidade para anunciar, para fazer daqueles homens arautos do seu ministério. E com isso, outros discípulos ao longo do mundo seriam formados, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o próprio autor dessa lição diz. E enquanto a maior parte da igreja dorme, a gente precisa ficar atento. Veja, por exemplo, as palavras de Carlos Inwood. Ele vai falar que um soluço de 1 bilhão de almas me soa aos ouvidos e comove o coração. Ou seja, ele consegue avaliar, ou pelo menos tenta, pelo auxílio de Deus, avaliar as almas que estão morrendo com misérias nas trevas, sem nada, sem Deus. E ele ainda pede para a gente meditar, todos nós, acerca desses acontecimentos. Para a gente analisar o amor de Deus e poder olhar para essas centenas de milhares de almas que estão longe de Deus e contemplar como é horripilante o estado dos perdidos, até não podermos mais descansar, até não podermos mais parar e pensar dentro do coração: não, assim como o amor de Deus é profundo, o meu também deve ser por essas vidas. Eu tenho que ir lá, até mesmo eu não conseguir mais dormir. E lembrando que esse evangelho é uma espada de 2 gumes. Assim como ela sentencia a vida, ela também pode levar à morte. O evangelho só pode levar às boas novas se ele for compartilhado. Então a gente tem que ir caminhando, iniciar a prática. Devemos estar preparados para ser boca de Deus nessa terra e fazer a vontade dele. Está claro na Bíblia que a pregação é o método de Deus. Não é suficiente fazer qualquer outro tipo de método. Esse é o principal, esse é o necessário. Assim como cada um precisa ouvir, cada crente também tem um papel de fazer, de levar. Agora vamos para o 3.2, que vai falar sobre a destra de Deus. Olha o que vai dizer aqui em Marcos 16:19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. O autor da lição vai falar que as aparições após a ressurreição foram instantâneas, mas a sua ascensão foi gradual. Você sabe o que é obra de redenção, que é citado na Bíblia? Redenção significa uma obra terminada, uma obra totalmente finalizada. Assim como Jesus veio ao mundo de forma sobrenatural, ele também subiu à destra do Pai de forma gradual e de maneira também sobrenatural. E outra, não nos dá ideia de como foi feito, mas sim que foi ali de forma de repente, sabe? Simplesmente aparece. Jesus não foi somente subir às alturas, mas também ele foi honrado ali sentando à destra de Deus. Isso nos mostra uma tremenda honra e autoridade daquele que é advogado do seu povo. É assim que Marcos narra o retorno do grande servo, o retorno à casa depois de mais de 30 anos. No Monte da Transfiguração, aqueles homens puderam ver a glória de Deus. E ele é recebido não como um estranho no céu, mas como que alguém que retorna ao lar depois de muito tempo. Ele retorna ao lugar que era a casa dele antes da fundação do mundo. Que maravilha! E tudo isso para depois derramar sobre nós o Espírito Santo,
para continuar cuidando de cada um de nós. Nenhum outro nome foi tão digno de exaltação como o nome de Jesus, após a sua ressurreição, após sua vinda à terra, após a sua vitória sobre o túmulo e sobre a morte. E por fim, vamos ao 3.3, que é o subtópico que vai falar sobre os sinais. Olha o que é dito aqui em Marcos 16:20. E eles, tendo partido, quem são eles? Não só a igreja primitiva como os 12, pregaram em toda parte, cooperando com eles e o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Observe, e pregando por toda a parte. Os historiadores como Jim Swagger vai falar que logo no primeiro século, a igreja primitiva já havia pregado para a maior parte do Império Romano, que era gigantesco. E ele cooperava com eles, com a igreja primitiva, com os 12. Meu irmão, Jesus coopera com aquele que obedece a ele. Jesus está junto, Jesus não deixa sozinho em quem escuta sua voz. Ele estava cheio de glória, ele estava cheio de majestade, e isso não espanta que os sinais fossem aparecer. E a gente tem que falar isso aqui. Se os sinais não aparecerem, pode ser outra coisa, mas não é evangelho. Os sinais têm que acompanhar. Eles também são partes daquilo que marca o que é o Evangelho de Cristo. Até hoje, quando a igreja prega, Jesus mesmo se encarrega de operar suas maravilhas no meio do seu povo. E veja isso, nós vamos finalizar essa lição que fala sobre servo, sobre um Deus que mesmo exaltado em glória não cansou de trabalhar. Mesmo à destra do Pai, ele acompanha o seu povo trabalhando no meio deles e operando sinais. Ele não cansa de servir e continua intercedendo pelos seus servos e derramando sobre o Espírito Santo sobre eles. Não foi só no Pentecoste, mas até hoje, para aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Esse é o maior servo. Esse é o nosso Jesus, o vencedor, o que veio ao mundo, que ressuscitou, pagou o preço pelos nossos pecados, ao nosso favor, como um servo fiel. E antes de terminar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também de deixar um gostei e um comentário. Se você puder, isso vai ajudar demais esse conteúdo a ser divulgado. E como diz aqui a aplicação pessoal, não sejamos tímidos para pregar o Evangelho. Que nós possamos fazer isso. Quanto mais a gente puder, quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor será para a igreja. E mais o nome de Jesus será exaltado. Fique com Deus, Deus abençoe sua casa e sua família. Amém.